Oi. Agora a gente vai ter que esperar Começar a o aparecer. pessoal começar a aparecer para testar como é que tá o som, né? Aí eu vou aparecer agora. Vamos ver como é que vai estar o som aí. Tanto que a gente não vai dar pra gente ler, porque tá... Vai ficar de lado as mensagens, tá vendo? Tá perfeito. Ficou bom o som? Tá bom. Pessoal, boa noite, tá? Quem for entrando aí, não dá pra gente ler, porque tá deitado no celular, mas pelo menos dê um ok aí se tá funcionando o som, porque a gente tá gravando com fone de ouvido aqui, e pelo menos dá pra gente ter uma percepção como é que tá a sonoridade. Vai ter que inverter ali. Tá tudo ok? Vocês estão conseguindo escutar direitinho? Acho que tá beleza, né? Acho que estão ouvindo bem, né? Beleza. Bom, vamos deixar mais uns 30 segundos aí por enquanto que tá entrando o pessoal, mas vamos começar explicando, né, qual a ideia, na verdade, da gente fazer esse debate aqui hoje sobre o concurso da PFN. Na verdade, a proposta sempre foi conversar um pouco com vocês sobre o concurso de Procuradora Fazenda Nacional, mas principalmente por causa de vários debates ou várias notícias que foram falando acerca do concurso e também trazer a percepção de Lucas aqui, né, já que eu vou apresentá-lo aqui para vocês, trazendo a ideia de que hoje existem tantos métodos de estudo, sabe, tantas formas de estudar, que às vezes a gente acha que só o método do outro ou o método de alguém que já passou é a forma correta. E quantas vezes, sabe, eu já me machuquei ou eu já pensei que a minha forma de estudar era errada porque fulano, cicrano, beltrano passou desse tipo de estudo. Então, eu fiquei pensando dentro de mim que se eu fosse conversar com vocês sobre a forma que eu estudo, não necessariamente é a forma correta, não necessariamente é o jeito certo. Então, por isso, esse projeto de experiências compartilhadas, ele vem a tratar que vocês vejam a forma de estudar de Lucas, Dr. Jurandir, das pessoas que também vão vir conversar aqui com vocês, para que vocês se pautem sobre aquilo que pode melhorar na caminhada de vocês mesmos, com bastante naturalidade. Então, essa ideia de experiências compartilhadas não está vinculada a nenhum curso, a nenhuma ideologia, não é contra ninguém, quero deixar isso bastante claro. São simplesmente pessoas que passaram no último concurso que querem dividir um pouco a história de vida com vocês e falar um pouco sobre como é que foi essa experiência do concurso da PFN. Então, boa noite, né? Oficialmente, vamos começando aqui. Hoje, quem está vindo conversar com vocês se predispôs é Lucas Menezes, doutor Lucas Menezes, que é do Procuradora Fazenda Nacional, também ingresso no último concurso de 2015, e que foi eleito democraticamente pelos membros da Procuradoria da Fazenda Nacional para representar no Conselho Superior da AGU, que é o órgão responsável por deliberar sobre o concurso público, a respeito de muitas coisas, né, ao qual ele vai falar, mas que eu trago com muita simplicidade, que ele é um cara vocacionado, sabe? Ele é um cara vocacionado a ser procurador da Fazenda Nacional, que foi estagiário, né, na Procuradoria da Fazenda de Campina Grande. De Campina Grande, e que tem muita vocação mesmo, muito dom para ser procurador da Fazenda. Por isso, a minha felicidade de estar com ele aqui hoje, conversando sobre esse assunto que ele sabe falar com tanta propriedade, sabe? Então, sem mais delongas, procurador Lucas Menezes, meu amigo, meu colega, né? Que eu tô dividindo apartamento por muito tempo, então eu sou muito suspeito para falar dele. Eu queria que ele ficasse à vontade para conversar com vocês sobre, né, o concurso da PFN e também sobre sua trajetória. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu agradeço as palavras gentis aqui do Dr. Felipe e agradeço aqui a presença de cada um de vocês, né, que realmente tirou um tempo aí, tirou esses minutos para ouvir um pouco do que eu tenho a dizer. Talvez não acrescente tanto, mas talvez realmente acrescente para vocês. E agradeço a atenção de cada um de vocês que está aqui assistindo a gente hoje. Como o Dr. Felipe bem falou... Felipe, por favor. Felipe. Como o Felipe bem falou, não existe um caminho só, e é isso que a gente quer passar para vocês hoje, que cada um faz o seu caminho. Você tem que construir o seu caminho para ser aprovado no concurso público ou para alcançar o que quer que você queira na sua vida. Não existe um só caminho para alcançar os seus objetivos, certo?
Como ele falou aqui, eu fui aprovado, né, no concurso de 2015, tomei posse em 2016 e recentemente tomei posse no Conselho Superior da Advocacia Geral da União, que é o órgão exatamente que dispõe sobre os concursos de ingresso, concursos de remoção e de promoção dentro da carreira, de todas as 4 carreiras da Advocacia Geral da União. Procurador da Fazenda Nacional, advogado da União, Procurador Federal e do Banco Central, de certa forma também. Assim, é importante trazer para vocês, diante dessa situação, vários cursinhos falando sobre concurso, muitos devem estar ansiosos para saber se realmente está para sair concurso de Procurador da Fazenda Nacional, e a gente vem esclarecer algumas coisas para acalmar os ânimos de vocês. Em primeiro lugar, houve de fato um pedido da PGFN para abertura de concurso com 240 vagas. Ocorre que, em consulta que eu fiz sexta-feira, a Coordenação de Gestão de Pessoas da PGFN, eles não estão muito otimistas quanto à abertura num curto prazo. Como todos sabem, o país está passando realmente por um aperto, um arroxo orçamentário, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive, está vedando novos concursos para agora, para 2019. Então, é difícil a gente falar que vai ter concurso agora, tá? Mas isso deve servir como estímulo para vocês que continuem estudando. Estudem, deem o melhor de vocês agora, para que quando saia o concurso, vocês estejam preparados para passar. Eu conversava há pouco aqui com o Felipe, com meu irmão, que quando começamos a estudar para a PFN, tinha acabado de terminar o concurso de 2013. O pessoal tinha acabado de tomar posse. E aí a gente começou a estudar para a PFN. E isso foi bom porque quando saiu o concurso de PFN, a gente estava preparado para fazer. Enfim, essas são as palavras que eu queria dizer previamente. Sugiro que estudem pensando no horizonte 2019, final de 2019, a abertura desse concurso. Eu acho que isso aí seria uma perspectiva também otimista. Qualquer novidade que eu tenha lá do Conselho Superior, ou enfim, dentro da carreira, eu vou trazer aqui para vocês. O Dr. Felipe com certeza vai colocar aí no Instagram para vocês e vocês vão saber de antemão o que é que vai acontecer. Tá? Não se preocupem com isso. Qualquer movimentação nesse sentido, vocês vão ser os primeiros a serem informados aí. E, bom, agora passando a pauta de fato, né, da noite, que é explicar um pouco da nossa preparação para esse concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Minha história é meio complicada, assim, quando você é meio sui generis, como todas, né? O Lucas é um vocacionado, literalmente, ele é um cara que nasceu para ser Procurador da Fazenda Nacional. Eu vejo do dia a dia o desempenho, o dom mesmo que ele tem realmente de ser um cara literalmente que está à disposição de fazer o melhor para o erário público. Quando as pessoas não ligam ou não querem ou não se importam quando há um prejuízo para a Fazenda, eu já vejo uma atuação de um cara que nasceu para ser procurador, do meu lado, com certeza. E aqui é importante ressaltar para vocês que o concurso não é o fim desse estudo de vocês, de forma nenhuma. Vocês devem enxergar o concurso como um meio. Essa situação que vocês estão vivendo agora, essa dificuldade dos estudos, isso é tudo passageiro. O que importa é vocês estudarem para conseguir ser aprovado e desempenhar o cargo de vocês da melhor forma possível. Oferecer o melhor que vocês podem para a sociedade. Isso é o que importa de verdade. Não é ficar em primeiro lugar em concurso, não é isso. Isso aí não significa absolutamente nada para a vida profissional de vocês. Vocês devem dar o melhor no desempenho da função de vocês. Isso aí eu tenho muito firmado na minha cabeça, porque eu gosto de falar que eu nunca fui concurseiro profissional. Nunca gostei de concurso. Mas eu fiz o que eu podia para passar, porque eu queria desempenhar essa função da melhor forma possível. Então não sei se eu sou exemplo para ninguém seguir como procurador, mas tenho certeza que eu dou o meu melhor. E era para isso que eu estudava. Mas enfim, voltando aos concursos em si. Como foi que eu fiz para estudar para a PFN? Minha situação é muito diferente da de muitos de vocês, porque eu comecei a estudar para Procurador da Fazenda Nacional ainda na faculdade. Eu decidi que eu queria ser Procurador da Fazenda durante a faculdade. Por isso eu fiz o concurso de estágio da Procuradoria da Fazenda, lá em Campina Grande, e estagiei por 2 anos na Procuradoria da Fazenda. Desde o primeiro período, na realidade, eu iniciei meus concursos públicos. E fiz vários concursos, fui reprovado em vários concursos durante a faculdade, até que abriu o edital da PFN.
Mas, enfim, desde o início, eu tentei ter muito método nos meus estudos. Porque é uma coisa muito objetiva, isso é uma coisa boa dos concursos, né? Diferente de muitas seleções por aí que são extremamente subjetivas, dependem que você conheça alguém, os concursos públicos são extremamente democráticos. E qualquer um que pare para estudar de forma metódica, objetiva e da forma correta, vai passar. Você passa uma hora, outra você passa. Óbvio que não, pode não passar no primeiro, ou pode não passar no segundo, terceiro, quinto, 10º concurso. Eu fiz muitos, fui reprovado em muitos. Mas mantendo o método, mantendo essa lógica, aí você vai passar. Uma hora você passa, não se preocupem com isso. Só não passa quem desiste. Alguma coisa? À vontade. Então, assim, desde o primeiro concurso que eu prestei, eu tentei fazer um horário de estudos. Eu fiz um horário de estudos baseado nos concursos que eu fazia naquela época. Eu comecei a fazer de técnico judiciário, analista judiciário, peguei a grade, o que é que ia cair nos concursos, e com base nisso eu fiz um horário de estudos, dando maior ênfase, mais carga horária para aquelas matérias que demandavam realmente mais estudo, que tinham mais questões. Esse horário de estudo eu variei de acordo com o concurso que eu queria, mas sempre no início, quando eu fiz para técnico ainda, estava com esse foco diferente, mas foquei muito mais em direito constitucional, administrativo, que eu sabia que cairia nas minhas provas posteriormente, e quando iniciei as provas de nível superior, foquei naquelas disciplinas que caem historicamente nas provas de procuradorias. Quais são elas? Constitucional, administrativo, tributário e processo civil. Essas 4 são a base de qualquer procuradoria. Isso aí, na PFN especificamente, eu acho que é responsável por uns 60% até 70% da prova. Realmente é um peso muito grande. Então você tem não só que ser bom, você tem que ser excelente nessas matérias, porque todos são excelentes quando estão prestando procuradorias. Então, quando eu iniciei meus concursos de procuradoria, meu foco foi totalmente esse. Eu estava no 5º período e comecei a fazer só procuradorias a partir daí. Eu já tinha sido reprovado para técnico, analista, um monte de concursos, mas aí chegou a hora que eu disse, não, eu quero ser procurador. Graças a Deus, o meu pai permitiu essa situação, ele realmente disse, pode focar aí nos estudos, não se preocupe, custeou tudo. Então eu disse, eu quero só procuradorias e comecei a fazer concursos só de procuradorias. Fiz Rio Grande do Norte, fiz Paraná e fiz da Procuradoria da Fazenda. Isso aí em 2015, por volta disso aí eu fiz essas provas. Que foi quando abriu a Procuradoria da Fazenda, acho que em junho de 2015. Vou pegar aqui. Eu acho que foi isso. E vejam que situação engraçada. Nessa época eu estava chegando no julho, né? Saindo do 7º, entrando no 8º período da faculdade. Agora imagine o desespero que eu me encontrava, sabendo que abriu o concurso da PFN e que o próximo ia demorar não sabia quantos anos. Então, assim, eu estagiava... Vale a pena ressaltar isso, né? O que eu vejo muito em Lucas é que a experiência que ele leva para o concurso da PFN é uma experiência de muita prática, de quem viveu a função. Porque ele estagiasse quanto tempo lá em Campina Grande? Passei 2 anos só na Procuradoria da Fazenda. E com quem você estagiou também? Isso aí também é mais uma vantagem que é totalmente sui generis. Eu fui estagiário do Dr. Arthur Moura, que é o autor aí, vocês com certeza conhecem, a Lei de Execução Fiscal comentada dele pela editora Juspodium. Um procurador fantástico e que moldou quem eu sou hoje como procurador, né? Ele, junto com o Dr. Caio Graco, lá em Campina Grande, foram os grandes expoentes de quem eu me tornei como procurador. E isso realmente foi fantástico para mim, né? Ele, desde que eu entrei no estágio, fez um treinamento para a Procuradoria da Fazenda. Então é mais um ponto que contou em meu favor. E o estímulo que ele me deu nessa oportunidade, que eu estava no começo dos estudos, e ele disse, não, vocês tentem, dê o melhor de vocês que vai dar certo. E realmente é isso, né? Se você der o melhor, realmente dá certo. Então, sempre com esse horário de estudo, tentando ser muito objetivo. Para vocês terem uma ideia de quão objetivo fui eu peguei a quantidade de questões que caiu na prova de 2012 de cada disciplina e com base nisso eu dividi a minha carga horária. Eu tinha uma carga horária, vamos supor que de 30 a 40 horas de estudos semanais, porque eu estava estagiando, enfim, na faculdade. E de 30 a 40 horas semanais eu dividia. Por exemplo, constitucional me caíram 20 questões, certo? Então 20% do meu horário de estudo tem que ser para constitucional, certo? Agora, o grande problema, direito penal, direito do trabalho,
2% da prova. Né? Isso aí foi muito difícil de colocar. Eu botava 1 hora por semana. Né? Mas, enfim, é necessária essa objetividade, né? Nessa preparação. Vocês podem estar se perguntando também como foi esse estudo, né? Você utilizou aulas, utilizou apostilas, livros, como se deu esse estudo? Meu estudo foi muito de fases. Eu testei tudo que eu podia. Como eu falei no começo, cada um constrói o seu caminho. Não existe um caminho só. Você tem que, estudando por aulas, você vai ser aprovado. Estudando por apostilas. Eu conheço gente que foi aprovado estudando só por aula, só por livro, só por apostila. Não existe uma forma correta. Existe a forma que se adequa à sua cognição, à sua forma de aprender. Cada um aprende melhor de uma forma. Então, eu testei primeiro. Comprei um cursinho de aulas e, para ser sincero, eu não me identifiquei com essa forma. Eu sentia que o tempo estava passando enquanto eu estava preso naquelas aulas. Eu não consegui me identificar. Na faculdade, eu sempre tive essa sensação de que demorava muito para o assunto chegar até mim, enquanto nos livros eu podia conseguir aquilo mais rapidamente. Então, tentei as aulas, para mim não deu certo, para outros deu certo, como eu ressaltei. Apostilas também não gostei, por quê? Eu podia beber diretamente da fonte, que eram os livros. Então, não fazia muito sentido eu estudar por resumos ou apostilas de outras pessoas. Eu devia fazer os meus próprios resumos, minhas próprias apostilas, né? A ideia seria essa. Não adianta eu estar assistindo a aula de uma pessoa que vai me passar o que está nos livros. Eu pensava, eu posso beber na fonte, posso pegar o livro e estudar propriamente aquele assunto. Mas isso tem o seu contra. Na época, eu tinha tempo para estudar e para me aprofundar. Eu estava durante a graduação. Então, foi possível pegar pelo menos as matérias mais importantes e fazer um resumo de cada matéria dessas. Administrativo, constitucional, tributário, processo civil. Eu li várias doutrinas de cada uma dessas. Óbvio que as demais não deu para ler várias doutrinas de cada. Mas essas, que eram o foco principal, que eu tinha uma carga horária enorme, foi possível. Mas aí vocês vão me perguntar, e eu vou ficar lendo doutrinas de 1000 páginas, 1500 páginas. Fiz uma conta uma vez e eram aproximadamente 14.000 páginas para o concurso, pelas doutrinas que eu elenquei. Então, é humanamente impossível até você ler essas 14.000 páginas. Então, assim, vocês têm que ser muito objetivos no estudo de vocês. Se vocês realmente têm tempo e querem se aprofundar, tudo bem. Preciso criar uma base. Tudo bem. Pega a doutrina, vai criar sua base, vai entender realmente os institutos, ótimo. Mas, Lucas, estou para fazer uma prova, agora abriu Procuradoria do município de João Pessoa. Novembro. Na Paraíba. Provas agora em novembro. Como é que você vai ler 14.000 páginas? É simplesmente inviável. E ainda tem outro ponto. Prova objetiva, cai doutrina? Nossa, é uma exceção enorme cair doutrina. Você vai ver que na PFN até cai. Mas é uma coisa muito sui generis. Então, assim, o foco na prova objetiva não é doutrina. A doutrina vai facilitar que vocês entendam o texto de lei. Mas o foco não pode ser só tese doutrinária. Não tem como. Até porque doutrina é muito passível de recurso. E o problema é esse. Examinadores costumam evitar a doutrina porque suas questões podem ser anuladas. Porque tem várias doutrinas em vários sentidos. Então, o texto de lei, a jurisprudência, é muito mais fácil de se cobrar em prova. Se você perguntar segundo a lei de responsabilidade fiscal e colocar lá os dispositivos. Lei de SA. Lei de sociedades anônimas que seja. Cara, não tem como você anular uma questão que leva o texto de lei. Não tem como. E por isso o texto de lei é tão privilegiado nas provas de concurso. Então, qual é o foco para a prova objetiva? Letra de lei e jurisprudência. Hoje a gente tem, eu digo hoje, mas já há muitos anos, eu acho que desde 2011 que o Viseu Direito começou a editar. É uma ferramenta fantástica. Não tem como a gente estar acompanhando. Assim é um anjo, né? É um anjo. O site do Viseu Direito, com todos aqueles resumos, é uma coisa fantástica. Quando eu descobri, eu fiquei me perguntando como é que alguém tinha disposição de fazer aquilo. De mastigar a jurisprudência para entregar de graça para todos os concurseiros. Isso aí, para mim, é um gesto de altruísmo que eu nunca vi. Tendo o trabalho dele, abdicando de tal tempo dele com a família, exercendo a função dele, muitas vezes, cuidando da filha. Então, assim, aproveitem. Aproveitem desse instrumento que é o site Viseu Direito. O foco, realmente, para a prova objetiva
tem que ser letra de lei e tem que ser jurisprudência. Jurisprudência, principalmente, a jurisprudência consolidada. Se for concurso de CESP, é comum que eles cobrem coisas recentes. Segunda turma do STF, primeira turma do STF, STJ, mas... Como foi tua bibliografia que tu usasse, assim, em relação a, por exemplo, quais foram os livros que tu estudasse base, assim, que tu acha que são essenciais ou foram essenciais para tu passar na primeira fase? Porque certo. Isso que é importante também. Não dá para confundir aqui a gente falar de segunda fase ou de prova oral, né? Quando surgiu esse negócio de fazer as experiências compartilhadas, eu lembrei muito que eu conversei com o pessoal, assim, pós-aprovados, né? E eu bastante ansioso para saber a história de cada um. Eu lembro que a gente sentou aqui em Mogi, a gente foi para um bar, a primeira coisa que eu parei, assim, foi... Gente, por favor, conta a história de vocês, né? Diz como é que foi a sua trajetória caminhada, o que você fez para chegar aqui. Eu tenho certeza que você não caiu, literalmente, assim, do nada, né? E quando eu comecei a conversar com as pessoas... eu comecei a perceber que o jeito de estudar de cada um era completamente diferente. Era uma coisa completamente heterogênea. E isso, portanto, que me fez assim fazer, caramba, como eu desconstruí dentro de mim as fórmulas que eu achava que era ideal. Como eu errei, sabe, nos meus pensamentos, achando que só existia alguns métodos, mas eram só alguns, não, são muitos mesmo, muitos, assim, várias formas diferentes de aprendizado, seja de você estudar por aulas, livros, cursinhos. Então, quando eu falar de bibliografia, por exemplo, né, que eu estou te perguntando, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai variar bastante também, porque isso vai levar em consideração todo o seu conhecimento pretérito, todas as suas experiências, toda a vivência sua que você tem com a matéria, a facilidade que você tem de ter um professor bom ou não na faculdade. Então veja como isso muda, né? E como é difícil nós colocarmos um ponto essencial em comum que todos adorem, que todos achem fantástico. Então, assim, adiante que eu tome aqui, por favor. Bibliografia, meu amigo. O que é que você achou que foi essencial para a primeira fase para você? Simbora. Como eu falei, meu foco realmente nos estudos sempre foi, no caso da bibliografia, da doutrina, direito constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Isso aí foi o que eu realmente li, e li várias vezes, de vários autores. Então, como eu sempre soube que eu queria concurso público, esse estudo, inclusive doutrinário, teve que ser muito objetivo. Então, sempre utilizei livro para concurso. Livro esquematizado, Direito Constitucional de Pedro Lenza. Vai com a matéria, o que é que tu acha? Eu vou arguir aqui de acordo com matéria, acho que vai ficar mais legal essa conversa. Pode ser. Bom, o que é que você usou em constitucional, por exemplo? Direito Constitucional, para mim, o foco foi Pedro Lenza. Eu queria decorar o livro de Pedro Lenza. Eu li inteiro, acho que umas 3 vezes, aquele livro enorme. Mas eu realmente precisava saber. Li outros livros, mas esse sempre foi o meu foco principal, que eu achei mais importante para realmente ter uma visão plana do que caía. Fase, né? Da primeira fase. Primeira fase, realmente, objetiva. Processo civil. Processo civil, eu utilizei o do Daniel Neves, aquele manual. Que é bem pequeno, né? O volume único, aquele grandão. Mas também para temas específicos eu utilizei alguma coisa ou outra do Didier, né? Sim. Porque tinha alguns temas realmente importantes de ler. Mas o foco realmente foi Daniel Neves, né? Processo civil. Em processo civil. Em tributário... Tributário. Processo tributário. Tributário, o foco que eu sempre utilizei até para prestigiar a prata da casa, né? Nosso autor Ricardo Alexandre, de Campina Grande. Hoje ele trabalha como procurador do Tribunal de Contas de Pernambuco, se eu não me engano. Não sei o certo, mas... E, enfim, a doutrina dele é super objetiva, realmente traz o que cai, e foi o que eu mais gostei. Ele é pequeno comparado com alguns livros tributários, e realmente traz o que é mais importante. Então, na primeira fase, tu reputa como essencial Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre, para mim, consegue suprir muita coisa. Beleza. E no que tange a execução fiscal? Lei de execução fiscal comentada, Dr. Arthur Moura, Gispódio. Direito administrativo. Direito administrativo eu passei por muitas fases. Isso é complicado. Eu comecei estudando por Carvalho Filho, o Carvalhinho, que tanto se fala, né? E realmente é uma obra fantástica. Mas eu tive dificuldade com licitações e contratos. Essa acho que foi o meu pior calo em direito administrativo. E para isso eu encontrei uma doutrina da Juspódio de Munhoz. Ele traz legislação administrativa comentada. Isso aí foi muito bom para a gente. Qual é o nome do autor? Munhoz, acho que é Fábio Munhoz, não lembro ao certo, mas é Munhoz. E ele realmente traz coisa muito boa comentando lá.
Mas depois eu utilizei o direito administrativo também do... Jorge Munhoz de Jorge Souza. Munhoz, isso. É esse o nome. Só pra ficar mais fácil. É. E depois eu utilizei também o livro de Ricardo Alexandre, Direito Administrativo, que também gostei. Mas aí eu comecei, foi a fase que eu comecei realmente a focar na letra de lei, no direito administrativo, né? Trabalho e processo do trabalho. Rapaz, trabalho e processo de trabalho é a matéria que eu menos estudei, porque, como eu falei para a PFN, caíam só 2 questões. Então, eu usei aquele resuminho do Renato Saraiva, eu li ele todo, inclusive para a faculdade, e para a PFN especificamente, meu foco foi todo em súmulas e OJs aplicáveis à fazenda pública. Meu foco foi esse. Peguei as súmulas e OJs aplicáveis à fazenda e decorei. Eu lia e relia, e os dispositivos também atendentes à fazenda pública da CLT. Mas basicamente foi isso. E o texto constitucional, né? Que é imprescindível. Direito empresarial. Nossa, empresarial é o André Santa Cruz, né? Realmente, para mim, até hoje, nessa doutrinas para concurso, eu acho que ele é quem conseguiu fazer melhor. André Luiz Santa Cruz. André Luiz Santa Cruz Ramos, exatamente, o esquematizado dele. Direito civil. Direito civil, utilizei Tartucci. Também o Flávio Tartucci. É um volume único, enorme também, mas vou confessar aqui que eu não li todo. Tem muita coisa que cai muito pouco em provas de procuradoria, então você tem que focar no que cai. Eu não ia estudar direito de família para procuradorias, isso realmente é muito escasso em procuradorias. Já na magistratura, defensoria pública, isso é mais comum, né? Direito financeiro. O Harrison Leite foi quem eu realmente decorei. Li de capa a capa várias vezes. Financeiro é uma matéria muito importante para a PFN. A gente tem uma atuação pesada em direito financeiro. Então, realmente é bom que vocês estudem isso aí direitinho e decorem o texto da LRF. A LRF cai demais. E texto de lei. Então, decorem aquilo ali. É importante entender o que está ali. Mas decorar, realmente, vocês já conseguem tirar uma nota boa. Direito econômico. Cara, econômico é uma matéria que a gente tem um déficit de livros para concurso que realmente atenda ao que vem caindo. Hoje está bem difícil, pelo menos até a época eu estava estudando para concurso, mas eu sempre utilizei o Viseu, o Leonardo Viseu, ele é procurador federal. O livro é muito grande, é muito complexo, mas era o melhor que a gente encontrou. Então, se vocês estiverem dispostos, Viseu é uma boa opção. Legal. Direito internacional público. Para direito internacional público, privado e direitos humanos, né? Eu utilizei aquele manual de Portela. O Portela, ele traz... Paulo Henrique Gonçalves Portela. Isso, só lembro do sobrenome. Ele realmente é uma obra excelente. Para concurso público, eu acho que supre demais o que você precisa saber. Direito penal e processo penal. Mas processo penal eu estudei no começo da faculdade, depois eu abandonei e fui estudar só letra de lei e jurisprudência. Porque cai muito pouco, como eu falei, cai em 2 questões na PFN. Mas, historicamente, cai em 2 questões na PFN de penal e processo penal, dividindo as 2 matérias. Trabalho e processo do trabalho também dividem em 2 questões e previdenciário costumam ser 4. Sim. Porque o grupo 3 são 8 questões, né? Englobando trabalho, processo de trabalho, penal, processo penal e previdenciário. É importante falar como é a prova, né? Essa divisão. Como abriu aqui, tá bem fácil de explicar para vocês. O grupo 1 da PFN tem 60 questões de direito constitucional, tributário, financeiro, econômico e administrativo. Vocês veem aí que 5 disciplinas são responsáveis por 60% da prova. E aí o G2 é de direito internacional público, empresarial, civil e processo civil, mais 32 questões. E sobram 8 questões para dividir entre trabalho, processo de trabalho, penal, processo penal e previdenciário. Normalmente, 2 questões para trabalho e processo de trabalho, 2 questões penal e processo penal e 4 questões para previdenciário. Então, acaba que assim, a importância é menor. Mas não esqueçam que vocês têm que fazer pelo menos metade em cada grupo. E se vocês não fizerem metade em cada grupo, inclusive no grupo 3, acertando 4 das 8, vocês vão ser eliminados. Então, vocês têm que saber pelo menos metade do que vai cair ali. Acho que só. Tem mais alguma doutrina aí? Não, por último, Seguridade Social. Que tu me falasse, previdenciário, eu utilizei aquele resumo do Frederico Amado. Eu utilizei um livro pequeno, inclusive. Não peguei um livro muito... Porque ele tem um manual grande, né? E um resumo pequeno. Eu utilizei o resumo. Bom, e para finalizar aqui minha fala com vocês, eu acho que eu já me estendi até mais do que eu queria. Mas... Meia hora, coisa rápida. Meia hora. O foco sempre
ter foco. Desde o início eu sabia que eu queria ser procurador da Fazenda Nacional, então meu foco foi no estudo para procurador da Fazenda Nacional. Isso não me impediu, em momento nenhum, de fazer outras provas. Eu sempre fiz várias provas. Todo semestre eu fazia pelo menos um concurso para um cargo diferente. Teve um momento que eu comecei a fazer só procuradorias, porque eu sabia que meu foco era procuradorias. Como eu falei, não estava estudando também penal, processo penal, então não fazia sentido eu fazer concurso de delegado, por exemplo. Mas toda procuradoria que abria, eu fazia. Tá? Continuei estudando e fazendo provas de procuradoria. Mas meu foco sempre foi PFN. Como eu falei para vocês, essas 4 matérias, para mim, eram as mais importantes. Então, quando abri o concurso de PFN, as matérias que caíam muito, eu já tinha lido diversas vezes. Já tinha estudado a letra da lei que caía nesse concurso várias vezes, para vários outros concursos. Já sabia o que caía costumeiramente em provas de procuradoria. Então, minha dica é, foquem no concurso que vocês querem de fato, mas não deixem de fazer outros. Prestem todos os concursos que vocês puderem, especialmente na área que vocês pretendem realmente trabalhar. Tá? Bom, pessoal, eu acho que essa era a experiência que eu queria trazer para vocês hoje. Não sei, espero que tenha acrescentado, certo? E eventuais dúvidas, outras coisas que a gente possa auxiliar, eu acho que o Felipe vai estar trazendo e estamos à total disposição, certo? Não pensem que a gente passou, que está distante. Realmente a gente tem muito trabalho. A gente chegou quase agora da Procuradoria, está lá desde cedo hoje, mas a gente está à disposição. No que precisarem, estamos às ordens e contem conosco. Viu? Excelente, meu irmão, excelente. A gente fica muito feliz, sabe? Por mais que seja curto aqui o espaço, mas é justamente para a gente tentar de alguma forma poder contribuir. Eu sei que tem muitas mensagens, eu estou conseguindo ver daqui algumas coisas, mas está na horizontal. E como Dr. Lucas, para poder responder algumas coisas, se forem perguntas que são respondidas, né, por conversa, podem mandar qualquer coisa inbox que eu vou dar o celular para ele ficar respondendo aí a noite todinha hoje. Mas tô brincando, pode ficar à vontade mesmo. E eu vou passando as perguntas. Também, se tiver sugestões, eu falo com o Dr. Jurandir, que vai ser o próximo a conversar com vocês na quinta-feira, para poder sanar essas dúvidas, eventuais coisas que puderem ser respondidas, tá? Eu fico muito feliz, né, de estar com você aqui, de estar falando com o pessoal sobre a trajetória. Você falou sobre a importância do foco, isso é muito legal. Você fazer outras provas e, pessoalmente, assim, o que eu poderia trazer para vocês é a importância de que durante esse caminho, durante essa trajetória, você alcance o concurso, como ele disse, não como um fim, mas como um meio, pois tem todo um trabalho a ser feito depois que você passar, tem toda uma responsabilidade, tem toda uma necessidade de você honrar aquilo que tanto você estudou. Então, uma coisa que eu vejo hoje, que acho que é um grande, talvez, conselho mesmo pessoal, é que durante essa trajetória dos estudos, se você continuar o mesmo Felipe de sempre, que só pensa em passar, que só quer passar no concurso, quando ele assumir aquele cargo, Felipe vai continuar sendo aquele mesmo cara que ele sempre foi, com os mesmos defeitos, com as mesmas vaidades, mesmo ego, os mesmos problemas. Ou seja, ele vai ser pior ainda, ele pode se utilizar do cargo para fazer o mal. Então, a importância é que você veja que durante essa sua trajetória, você também precisa se modificar, você também precisa se moldar, você precisa se melhorar, né? Aquilo que tem que ser melhorado para que você, quando finalmente chegar onde você quer chegar, você esteja pronto em personalidade para exercer aquilo que você quer fazer. Então, com muito carinho, me despeço de vocês. Uma boa noite, foi uma ótima experiência. Quinta-feira nos vemos, né? Se não estiver presente, o Dr. Jurandir vai estar aqui. E agradecer a gentileza do Dr. Lucas de estar aqui no Conselho Superior da AGU, exercendo uma ótima função e também estar podendo dividir a história dele com vocês. Muito obrigado, agradeço, Lucas. Eu que agradeço. Né? Então, vamos em frente, vida que segue, fiquem com Deus, um forte abraço para todos e bons estudos. Sigam firme no caminho, que uma coisa é certa, né? Vale muito a pena, vale muito a pena. Um forte abraço. E vamos juntos, né? Boa noite, pessoal. Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Bora. Um beijo. Vamos em frente. Simbora. Vou deixar salvo, tá? Pra poder
encerrar aqui, né? Como é que faz? Lucas, diz aí. Isso aí, vai lá. Encerrar a vida.